Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão 143 do caderno azul da prova do Enem 2017, a primeira aplicação da prova do Enem nesse ano. A questão 143 foi considerada a questão mais difícil dessa prova, por conter uma matéria que não é muito cobrada nas provas do Enem, é a combinação com repetição. Apesar dessa matéria estar no edital do Enem, ela não é normalmente cobrada por ser um pouco mais difícil. Mas como ela caiu nessa prova aqui, ela pode vir a cair novamente e nós que estamos nos preparando para essas provas, nós devemos estudar essa matéria também. Então vamos lá para a correção da questão. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. Então olha só, o brinquedo é um caminhão, né? Um caminhão-cegonha que tem 10 carrinhos dentro. Pronto, esse é o brinquedo. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente para as crianças, né? As crianças gostam de brinquedos coloridos, então a gente vai lá e pinta esses carrinhos aqui. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Primeira informação importante, vamos colocar aqui no cantinho então, né, as cores utilizadas para não perder. É amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. Então a gente não pode pintar um carrinho com 2 ou 3 ou 4 cores. Cada carrinho é uma cor só. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa, ou seja, na hora de contar a quantidade de brinquedos, a gente não vai contar a pintura do caminhão, a gente só vai contar a pintura dos carrinhos. A empresa determinou que em todo o caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das cores. Então essa aqui também é importante, ó. Tem que ter no mínimo um amarelo, no mínimo um branco, um laranja e um verde. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Interessante, né? A gente vai ter que contar a quantidade de brinquedos diferentes que existem, né? Dessa forma aqui com essas cores, mas mudar de posição um carrinho, tipo pintar esse de verde, trocar de lugar e pintar esse de verde aqui, é o mesmo carrinho. Por quê? Porque a criança vai poder tirar o carrinho daqui e na hora de guardar, ela pode guardar numa posição diferente e vai continuar sendo o mesmo brinquedo. Então, no final das contas, o que interessa é a quantidade de carrinhos que a gente vai pintar de amarelo, a quantidade de carrinhos que a gente vai pintar de branco, de laranja e de verde. Só a quantidade, a posição não. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? E aqui as respostas. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a questão diz é que deve haver pelo menos um carrinho de cada cor. Então, ao fazer o cálculo da quantidade de carrinhos, a gente sempre vai ter que ter um amarelo. Vamos fazer o seguinte, vamos fixar esse aqui como sendo sempre amarelo. Para garantir sempre que vai ter no mínimo um amarelo, deixa esse aqui paradinho. Branco, vamos pintar esse aqui de branco. Daí com isso a gente garante que sempre vai ter um branco. Mesma coisa que o laranja e mesma coisa que o verde. Mas por que eu escolhi esses aqui? Eu poderia ter escolhido qualquer outro, porque a posição que eu estou pintando não interessa. Então eu podia pintar esse de baixo aqui que ia dar a mesma coisa. Eu pintei esses 4 de cima, agora que eles já estão pintados, eu não me interesso mais por eles. Eu só vou pensar agora nos outros. E nesses outros eu não preciso, por exemplo, obrigatoriamente ter um amarelo. Por quê? Porque eu já pintei de amarelo aqui, né? Se eu já pintei de amarelo, aqui pode ter ou pode não ter, não interessa, não é obrigatório ter. Mesma coisa com branco, com laranja e com o verde. Então, para a gente entender essa questão, como toda questão de análise combinatória, é sempre bom a gente fazer alguns exemplos de diferentes brinquedos aqui para tentar entender o raciocínio que a gente vai utilizar para resolver a questão. Quer ver? Olha só, a gente não vai pensar nesses 4, a gente vai pensar nesses 6 aqui. Uma maneira que eu tenho de pintar esses 6 aqui e ter um brinquedo distinto é assim, ó. Eu posso pintar um carrinho de amarelo. Quem eu colocar nessa coluna aqui vai ser amarelo. Nessa coluna vai ser branco, nessa vai ser laranja, nessa vai ser verde. Eu posso pintar um de amarelo, 2 de branco, 2 de laranja e para completar 6, 2, 4, 5, falta um verde. Então, isso aqui é um carrinho. Mas olha que não interessa qual deles que eu pintei de amarelo.
nem qual deles que eu pintei de branco. Interessa que eu pintei 2 de branco, só interessa a quantidade, não interessa a posição. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Eu posso ter 4 amarelos, posso ter 1 branco e posso ter 1 laranja e 0 verde, porque agora eu já completei, né? 4, 5, 6. Notem que eu posso ter 0 verdes aqui, porque eu só estou olhando para esses 6 e eu já garanti que tinha um verde aqui, ó. Então eu já satisfiz essa condição aqui. Não preciso mais pensar em sempre ter verde. Botei 0 aqui. Vamos fazer mais 2 exemplos só. Olha só, eu poderia ter aqui 3 amarelos, 3 brancos, 0 laranja e 0 verde. Poderia. E poderia ter, sei lá, 0 amarelo, 0 branco, 6 laranjas e 0 verdes. Isso aqui, ó, é tudo maneiras diferentes que eu tenho de montar um carrinho, de montar um brinquedo diferente, né? Isso aqui é um brinquedo, isso aqui é um brinquedo, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Então, o que a questão está nos pedindo é quantos desses exemplos a gente consegue fazer? É óbvio que se eu for fazer aqui um embaixo do outro, vai dar um monte de número, né? A gente tem que arranjar uma lógica matemática para calcular isso aqui. Então vamos lá, ó, vamos mostrar essa lógica. Essa lógica é a lógica da combinação com repetição. Olha aqui, ó. Esse cara aqui não é a mesma coisa que eu falar que é 1 mais 2 mais 2 mais 1 igual a 6. Esse de baixo aqui, ó, não é 4 mais 1 mais 1 mais 0 igual a 6? 3 mais 3 mais 0 igual a 6. 0 mais 0 mais 6 mais 0 é igual a 6. Então eu estou querendo saber, no final das contas, eu quero saber quantas maneiras eu tenho de somar 4 números e o resultado tem que ser 6. Essa é a pergunta, né? Então aqui está uma situação real e aqui é a situação da matemática. A pergunta dele é só isso. Quantas maneiras diferentes eu tenho de somar 4 números e o resultado dá 6. Então, na combinação com repetição, a gente transforma cada uma dessas posições aqui que a gente está querendo somar, e esses números aqui, a gente transforma em pauzinhos. Tipo assim, ó, quer ver? Ó? Esse cara aqui eu transformaria em 1 pauzinho, mais 2 pauzinhos, mais 2 pauzinhos, mais 1 pauzinho. Isso aqui deu 6. Esse cara aqui eu transformaria em 1, 2, 3, 4 pauzinhos, mais 1 pauzinho, mais 1 pauzinho, mais nenhum pauzinho, 0, né? E isso deu a mesma coisa, deu 6. Então olha só, já que a gente está falando de palitinhos, de pauzinhos, vamos pensar com palitinhos mesmo, ó. Peguei aqui uns palitos de fósforos, no caso aqui a gente tem 6 palitos, e eu tenho os sinaizinhos de mais aqui, ó, para fazer a soma com esses palitinhos. Tem esse aqui e tem mais um aqui, ó. Então, olha só. Se eu pegar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos e começar a permutar eles de lugar, eu vou começar a montar todas as possibilidades que eu tenho de somar 4 números, resultando 6. Quer ver? Ó, eu vou permutar aqui, ó. Vou permutar esse com esse, vou trocar esse com esse e vou trocar esses dois aqui. Ó. Isso aqui é um carrinho. Desculpa, isso aqui é um brinquedo. Por quê? Porque essa configuração está me dizendo que eu tenho 0 amarelos, o cara que fica aqui é o amarelo, o cara que fica entre os 2 sinais de mais aqui, ó, esse segundo é o branco, então eu tenho 1 branco, aqui eu tenho 3 laranjas e aqui eu tenho 2 verdes. Então isso aqui é uma soma de 4 números que resulta 6. Vamos lá, vamos mudar, ó. Eu vou mudar esse cara com esse cara, vou mudar esse aqui com esse aqui, vou mudar esse aqui com esse aqui também. Ó, agora eu tenho um novo brinquedo aqui. Um brinquedo que tem 2 carrinhos amarelos, 1 carrinho branco, 1 carrinho laranja e 2 carrinhos verdes. Interessante, né? Então é só eu descobrir de quantas maneiras diferentes eu tenho de permutar essa galera. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Permutação de 9 elementos. Isso aqui é a quantidade de permutação que eu consigo fazer com esses caras. Mas eu tenho 3 elementos repetidos aqui, não tenho? Eu não posso dizer que ao permutar esses 3 elementos aqui eu vou ter um brinquedo diferente, né? Porque se eu trocar esse sinalzinho de mais com esse sinalzinho de mais, continua o mesmo brinquedo. Então eu tenho 3
sinais de mais repetidos, então eu falo que é uma permutação de 9 com 3 repetidos. Ao mesmo tempo, eu tenho 6 palitos aqui, ó, que estão se repetindo. Quando eu troco um com o outro, assim, de lugar, né, eu não tenho um brinquedo diferente. Então, essas 6 repetições eu também tenho que levar em consideração. Pronto, essa aqui é a resposta da questão. É a permutação de 9 elementos com 3 repetidos e 6 repetidos. Como é que a gente calcula permutação com repetição? 9 fatorial, né? É a permutação normal dos 9 e todas as repetições ficam na parte de baixo. 3 fatorial vezes 6 fatorial. Então essa aqui é a resposta da questão. Daí tu vai olhar nas alternativas, não tem essa resposta escrita aqui. Então como é que a gente acha ela agora? A gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode ter uma visão além do alcance e enxergar instantaneamente que isso aqui é a mesma coisa que a combinação de 9 elementos tomados 3 a 3, que é a mesma coisa que combinação de 9 elementos tomados 6 a 6. Combinação complementar, né? Se eu consigo ver isso aí, pô, beleza. Eu venho aqui, ó, olha na letra brava aqui, ó. É exatamente isso. Eu marco a resposta. Mas se eu não conseguir ver isso aqui, que pode ser que aconteça, né? Não tem essa visão além do alcance, a gente teria que colocar cada um desses caras aqui, ó, na fórmula da combinação. Como é que é? A combinação de NP é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então vamos lá, ó, esse primeiro, 6 4 a 4. Vai dar 6 fatorial sobre 4 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Isso aqui é a letra alfa, não é o que a gente está querendo. A letra bravo, combinação de 9 3 a 3, vai dar 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3 é 6 fatorial. Exatamente o que a gente tem aqui, a resposta é a letra brava. Beleza, galera? Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o like, não esquece de dar o joinha. Isso ajuda bastante o canal. O canal está recém começando, tem pouco menos de 2 meses de existência e a gente está precisando muito desse like para poder crescer mais e mais, cada vez mais. Também, se vocês não forem inscritos, nós estamos postando vídeos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente apresenta por aqui. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço e até a próxima!